Te formando empreendedores de sucesso. É de Pacheco. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse porta-garrafa térmicos, que é super luxuoso e sofisticado. Eu vou te mostrar cada detalhe dele, porque é uma peça assim que eu tô apaixonada. Pra você fazer e vender muito, faça pra você, faça pra incluir no portfólio aí no seu ateliê, no seu negócio, porque eu tenho certeza que é uma peça aí muito lucrativa. Eu mesmo sempre vivo com a minha garrafa de água, então o ideal aqui, ó, garrafa de água, celular, tá pronto. É uma peça que dá para levar para academia, dá para levar aí para o dia a dia. Então pode ser utilizada de diversas formas. E olha que coisa mais linda, gente, que eu preparei para vocês. Olha essa alça, esse porta-alça incrível. A parte interna, olha que coisa mais linda. Ele é impermeável e também é térmico, porque tem Etaflon. Então aqui, ó, tô com uma garrafinha térmica, mas ele cabe diversos tamanhos de garrafas aqui. Ó, vou encaixar essa daqui para vocês verem, ó, como tem um tamanho excelente. Deixa eu até ver quantos centímetros que tem essa garrafa. Aí ele tem 23 centímetros de altura. Ó, tem um tamanho aí excelente, ainda sobra espaço. Então cabe aí diversos tipos de garrafa. E o legal, olha esse bolso aqui. Lindo, olha os acabamentos que eu vou te ensinar a fazer, ó, perfeitos. E eu vou encaixar aqui o celular. Esse daqui é um celular grande, o iPhone, é um dos maiores que tem. E ó, ele encaixa, ainda sobra espaço. Então, uma peça dessa, ó, foi pra academia, tá com seu celular, a garrafa d'água, né? A quem anda aí com carteira, com cartão, encaixa os cartões aqui, tá aí pronta e é uma peça linda, linda, linda. Então, bora pra aula. Se você quiser assistir a essa aula incrível que eu preparei com muito carinho pra você, vem comigo. Então agora eu vou explicar aqui para vocês sobre os moldes, sobre os cortes. O molde eu tô deixando aqui abaixo na descrição. Precisa ser impresso em tamanho real. Você vai receber ele em folha A4. Ele está testado, aprovado, então ele tem os tamanhos aí perfeitos. Caso você tenha dúvida ou o seu molde sair talvez um pouquinho menor, assista o vídeo de como imprimir os moldes da forma correta, porque muita gente que imprime pelo celular acaba não verificando que tem uma caixinha marcada ajustar e acaba dando uma diminuidinha no molde. Então, assim, precisa ser em tamanho real, folha A4, na escala 100%. Mas nós temos vídeo ensinando como você imprimir certinho. E aí você, caso tenha alguma dúvida, assista. Nos moldes, ele está marcado certinho aqui o tamanho que o molde tem, a quantidade de materiais, o nome do projeto que tem nele, para que você, né, não acabe reservando, guardando com outros moldes e acabe misturando alguma pecinha. Então o molde ele foi feito à apostila com todo carinho aí para você. Eu vou utilizar aqui no sintético, mas esse projeto ele pode ser feito de diversas formas. E também tem a opção, aqui na aula vocês vão ver que eu vou fazer estruturado, vou colocar vivo, mas eu já estou mostrando aqui para você, ó, por exemplo, aqui ele não tem nenhum tipo de estrutura, ó, ele tá bem molinho, ele não tem nem o Etaflon. Por quê? Eu fiz como uma opção, a opção que nós vamos dar na aula de fazer a opção que nós vamos dar na aula de fazer como térmico, na verdade é opcional. Por quê? Se for para guardar garrafas térmicas, automaticamente não precisa ser térmico. Térmico só se for para garrafas tradicionais, que não seja térmica. Então, você tem essas duas opções. Pode fazer sem vivo, ó, aqui tá sem vivo, tá molinho, tá sem nenhum tipo de estrutura, para você ver que dá super certo, tá? Então, as estruturas que eu colocar aqui, o vivo que eu colocar aqui, é totalmente opcional. E aqui, você vai cortar aqui, ó, o fundo do bolso frontal, uma vez no material principal. Esse daqui é o nosso lançamento da linha Basics, um sintético maravilhoso, aí fica lindíssimo em todas as peças, tanto como material principal como detalhes. E você vai encontrar no site da Personal Art, eu tô deixando aqui na descrição para você também. Então esse daqui é o fundo do bolso frontal, ele não vai forro, é uma vez no material principal. O canal do zíper também não vai forro, é uma vez no material principal. Aqui tem o porta-alças, que você vai cortar 2 vezes no tamanho do molde certinho. Esse nos detalhes eu estou usando cedro caramelo. Por quê? Como aqui em cima a gente vai franzir, eu quis um material mais molinho, menos espesso, e eu gosto do cedro caramelo porque ele é molinho, então ele franze com facilidade. Então, procure utilizar aqui, ó, nesse acabamento superior, que é a parte que vai passar o elástico, procure utilizar realmente um material aí que seja mais molinho para franzir com facilidade.
Então aqui o acabamento superior, você vai cortar 2 vezes no material na cor dos detalhes. Nós temos também aqui, ó, a estrutura do bolso frontal, que como eu falei, é opcional. Aqui eu vou utilizar o estruturador autoadesivo. Não vou estruturar a manta pack, porque esse bolso não precisa ser térmico, porque é um bolso porta-celular. Então, no caso aqui, o estruturador é só para dar aquela estética durinha. Pode usar outros tipos de estrutura, o EVA também. Eu gosto muito do estruturador autoadesivo, porque ele é prático, é só tirar a película. Depois eu vou colar ali na aula com vocês, ó. É só tirar a película, ele não marca a peça quando vai desvirar, então é um estruturador que eu gosto muito de utilizar. E aí o estruturador, ele é menor. Nós vamos ter o molde também aqui do bolso frontal, que você vai cortar uma vez no material principal e uma vez no forro maior. Então tá aqui uma vez no material principal, já marca o meio da parte de cima, o meio da parte de baixo, pode já colocar a sua etiqueta. E como forro, eu estou utilizando aqui o nylon emborrachado. Por quê? O ideal é utilizar um forro que seja impermeável. Um bagum, um nylon emborrachado. Gosto bastante do nylon emborrachado porque ele é impermeável, ele é molinho, é um forro bem sofisticado. Gosto muito também dessa cor, porque dá para colocar essa cor bege em todas as bolsas, porque sempre vai ficar lindíssimo. Você pode ver aqui que eu cortei maior. E esse molde aqui, ó, é o corpo ou espelho, que algumas pessoas chamam corpo, algumas pessoas chamam espelho, mas é a peça principal. Você vai notar que aqui tem um pontilhado e tá marcando marcação do bolso frontal, porque daí você pode vazar, como eu fiz assim, e aí você utiliza isso daqui para marcar. Não é ideal você usar o bolso frontal para marcar as peças. Essa marcação tem que ser meio centímetro menor em cada lado. Porque a partir do momento que você costura esse bolso frontal, ele diminui medidas. Então, já não vai casar mais aqui na marcação. Então, essa marcação que eu fiz aqui, ele tem o tamanho certinho. Você vai cortar 2 vezes no material principal e 2 vezes no forro. Esse forro não é maior, é no tamanho do molde certinho. Então, tá aqui 2 vezes no forro e 2 vezes no material principal. O material principal, eu fiz uma dobrinha aqui, coloquei bem certinho na lateral e apertei e marquei o meio. A mesma coisa a parte de cima. Aí você vai passar pra cá, vai fazer essa marcação no seu principal e vai marcar o meio, ó. De preferência um material que você consiga apagar depois. Então tá aqui 2 vezes, essa marcação ela só vai ser feita na frente. Parte de trás não precisa marcação. Nós vamos ter também aqui o Etaflon, que é opcional. Por quê? Tudo vai depender se o modelo que você está fazendo é para garrafa térmica ou garrafa tradicional. Então, se for para garrafa térmica, não precisa. Talvez você está fazendo para você, quer fazer aí para uma garrafa térmica que você já tenha, não precisa o Etaflon. O Etaflon ele é menor e eu estou utilizando aqui o Etaflon de 2 milímetros. Não indico utilizar o de 4, que vai ficar muito difícil de fazer o fechamento. E aí eu passei fita dupla face, utilizei a de 2 centímetros, que ela é mais larga, fica mais fácil, no verso. E aí a parte de trás eu já colei, ó. Então tirei a fita dupla face e colei. Na parte da frente, vou fazer aqui junto com vocês. Então vou tirar aqui a fita dupla face. Essa fita dupla face da Personal Art, ela é muito boa, tem uma aderência impecável. E tem fita dos 3 tamanhos. Tem de 2 centímetros, que é essa que poupa um trabalhão quando a gente precisa para espaços maiores. Tem a de 7 milímetros e a de 3 milímetros. E tem o cupom Ed Pacheco. Utilize o nosso cupom, apoie o nosso trabalho, porque com o cupom, tanto você quanto a prof ganha benefícios, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai posicionar centralizado, pode ver que ele é menor, 1,2 centímetros em volta todinho. Se você está costurando em máquina doméstica, pode primeiro aplicar o bolso frontal e depois o Etaflon, para você não precisar costurar em cima de uma camada a mais. E aqui a única coisa que falta é a tirinha para encapar o vivo.
que aqui no bolso frontal tá certinho, ó, a circunferência desse bolso é 59 centímetros. Então você corta esse corte aqui com 65, vamos supor, para você utilizar o restante para acabamento. Deixa com 59 e aí eu vou aplicar o vivo aqui, mas o vivo é opcional, é mais questão de gosto. Então essas são as peças, agora a gente vai começar a confecção. Aqui eu estou utilizando uma maqui transporte duplo, ela é uma máquina eletrônica e ela é completíssima, tem corte de linha, tem retrocesso automático, tem parada de agulha, motor direct drive, levanta o calcador no pedal. Então, assim, ó, é aquela máquina completinha, é a Ferrari das transportes duplo. Eu gosto muito dessa. E esse é um modelo 0303 FT. Máquina de costura é na Personal Art Máquinas. É uma empresa em sociedade minha e com a Personal Art Máquinas, onde você tem muitos benefícios. Vou citar aqui alguns dos benefícios, mas você ganha uma série de cursos meus, muitos cursos. Você ganha curso de precificação com a IVE, que também já inclui ali a parte administrativa. Você pode parcelar no cartão em até 18 vezes. Tem a opção para financiamento de máquina, que nós somos nós somos a primeira empresa a vender máquinas no Brasil a trabalhar com financiamento. Tem um suporte especializado, tem a consultoria Start, onde uma equipe técnica especializada, que meu esposo Rodrigo, o João, filho da Ive, faz parte, e mais uma equipe totalmente treinada, com muitos cursos, preparadas para te atender. Vai fazer uma videochamada de 30 minutos para você receber a máquina na sua casa, para você não ficar perdido. E tem uma série de benefícios. Então, assim, ó, caso você precise de máquina, nós trabalhamos com todas as máquinas, transporte duplo, transporte simples, bordadeiras, máquina de braço. Então, tem uma série de máquinas, eu estou deixando o contato aqui na descrição, chama o nosso atendimento, verifica lá certinho qual é a máquina ideal para você, porque você vai receber aí todo o suporte especializado. Então aqui é uma máquina de transporte duplo, porque é a que eu uso, para todas as peças no meu ateliê, mas essa peça pode ser feita também na máquina de transporte simples e também na máquina doméstica, tudo vai depender aí se você está estruturando a peça ou não. Se for uma peça mais molinha, na máquina doméstica é tranquilo. Estou utilizando a agulha número 21, porque também é a que sempre fica na máquina, mas você pode utilizar a agulha da 18 em diante. E a linha 100% poliamida nylon 60, que é ideal para a costura de bolsas, é uma linha mais resistente, ideal para trabalhar com sintético. Então aqui, ó, vou começar pelo bolso frontal, eu vou estruturar. Então vou tirar aqui a película, vou colar bem centralizado. Olha como é bom esse estruturador. O preço dele é um pouquinho mais caro do que o EVA, por exemplo, mas compensa demais, porque não precisa colocar cola, e a cola tá cara, né, gente? A cola spray, principalmente, tá cara, então só aí já compensa. É prático, não precisa estar fazendo aquela sujeira toda. Só tirou a película, colou, e o principal benefício é que ele não marca a peça quando você desvira. Então, assim, é incrível. E por mais que ele seja um pouco mais caro que o EVA, nessas questões acaba sendo mais barato. Então, eu super indico, tá? Testem para vocês verem. Eu uso em todas as peças. É o estruturador autoadesivo de 2 milímetros. Aqui eu estou utilizando o nylon emborrachado, então vou colocar um sobre o outro. Vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, porque é só para segurar. Então aqui, quanto mais na beiradinha, melhor. Olha, gente, a máquina de transporte duplo, ela puxa tão bem. Para você que trabalha em máquina de transporte simples, você já notou que às vezes, chegando aqui, ele dá aquela embolada aqui, ele não fica assim retinho. Por que que isso acontece? O material, ele tem elasticidade. Então, conforme você vai costurando, se a máquina não tem uma boa tração, não puxa bem, ele vai esticando o material. Então, se acontece com você de estar costurando, chegou aqui, formou uma bolha, não encaixou ou deu uma enrugada, é simplesmente porque o material ele tem a elasticidade. Então, a máquina de transporte duplo é uma excelente aquisição. Eu super indico que você coloque nas metas aí no seu ateliê, para você que trabalha com sintéticos. Claro que
tudo vai ter uma fase de adaptação. Sempre que eu pego uma máquina nova para trabalhar, eu dou aquela arrependida, porque a fase de adaptação com a máquina realmente demora um pouquinho, ainda mais se você está acostumada com uma máquina e vem com uma de transporte duplo, ou vem com uma de braço. A fase de adaptação é ali pelo menos no período de 7 a 20 dias. Mas passando isso, você se apaixona e nunca mais quer viver sem. Então agora eu vou aplicar o Vivo. O Vivo, ele deixa a peça estruturada. Depois eu vou colocar um do lado do outro, a peça sem Vivo e com Vivo, para você ver. Então eu gosto de utilizar o Vivo plástico, que ele é inteiro assim, mas se você está trabalhando com talvez uma máquina um pouco menos potente, pode utilizar o espaguete. O espaguete, ele não tem essa parte aqui, ó, ele é só aquele caninho. E aí vai ser menos estrutura e menos camada. Para encapar, eu não troco o calcador, mas é porque eu já tenho um costume. Tá? Você pode colocar aí o calcador de zíper, o calcador que for melhor para você. E aí a gente vai encapando, ó, bem justinho. Ó, pode ver que eu vou aos pouquinhos, deixando justinho. Por quê? Quando você deixa fofo essa parte aqui, ó, ele não fica bonito na peça porque vai ficar fofo na peça. Então aqui precisa estar bem justinho. Eu coloco a sobra tudo para um lado só, e aí a gente não pode tirar medidas dessa peça. Ó, quando a gente cortar, corta. O Vivo ele tem 1 centímetro, e aí você deixa com 1 centímetro. Então eu vou continuar encapando aqui, então sempre bem justinho. E a costura também não é muito pertinho não, tá? A costura é na metade, por exemplo, ó. Aqui juntinho se costura só no fechamento, porque a gente quer que fique só essa bolinha para fora. Então o ideal é para você encapar o Vivo ou aplicar na peça, a costura ser no meio do Vivo. Também não é muito na pontinha, tá? No meio. Porque se for na pontinha demais, pode ser que acabe sobrando muito. Então assim, o ideal, linha no meio, um pouquinho mais longe, tanto para você encapar quanto aplicar na peça. Então, eu vou cortar aqui toda a sobra e aí a gente já vai aplicar. Eu não vou trocar o calcador para aplicar, mas você pode colocar o calcador que você está acostumado, porque tem calcadores próprios para você aplicar o Vivo. Tem calcador de Vivo, tem calcador de zíper, então você coloca aí o que fica melhor para você. Vou colocar aqui um retalhinho desse de 3 centímetros que a gente corta para encapar, no pique do meio da parte de baixo e eu coloco do meio em diante. E essa costurinha você vai fazer também no meio do Vivo, não é muito juntinha. E aí você vai contornando. E aí é muito importante esse Vivo ele não sair e nem entrar demais, ele tem que ficar exatamente na beiradinha. Porque se sair para fora da peça, quando você for desvirar essa bolsa, quando finalizar a costura, você vai ver que não costurou. E se você coloca para dentro, você tira medidas da sua peça. Então vai fazendo devagar, contorna, bem legal, bem bonito, ó, vai contornando. Chegou aqui no final, ó, vou fazer a curva bem contornada. A gente não dá piques em Vivo, justamente por causa da estrutura que a gente quer que ele dê. E aí aqui a gente corta o excesso, puxa esse Vivo para cima, porque ele vai querer tá indo para baixo, ó, então puxa ele, alinha com a parte de baixo, vem com o acabamento bem justinho e costura em cima. Corta. Feito isso, eu já gosto de jogar esse Vivo para o lugar. Ó, eu aperto para trás e arredondo. E olha que acabamento lindo que dá na peça, então os contornos ficam perfeitos, eu sou apaixonada em peça com Vivo. E agora a gente vai fazer o canal do zíper para colocar aqui. Você vai pegar então aqui o canal do zíper do bolso frontal, você vai ver que quem não conhece meu trabalho, que eu tenho um jeitinho diferente de fazer esse canal do zíper, eu não gosto de fazer aquela questão de frente com frente, desvira e rebate. Na minha opinião, eu acho que esse acabamento fica mais bonito, a gente consegue calcular certinho a distância que a gente quer no zíper, não estica tanto o material. Então eu super indico que você utilize esse tipo de acabamento. Coloquei fita dupla face em ambos os lados, a de 7 milímetros. Eu tiro e faço uma dobrinha de 7 milímetros aqui, ó, até 5 milímetros pode ser essa dobrinha.
Então, o ideal é ser pequenininha mesmo, para que não apareça esse acabamento depois que a gente coloque o vivo. Tiro a outra película e encontro. Eu não sobreponho, tá? Eu só encontro. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o nosso zíper. Eu deixo um espaço no início. Essa parte menor aqui, ó, eu encaixo. Por que que eu gosto desse acabamento? Vários motivos, fica lindo, porque já fica estruturado. Então, olha que canal do zíper lindo que fica, porque essa parte já fica estruturado. A gente pode posicionar aqui na largura que a gente quer. Ó, que o ideal é uns 3 milímetros de distância da cremalheira. E aí a gente vem aplicando, costurando aqui, ó. Ó, o canal do zíper lindíssimo, aí a gente corta o restante. E aqui atrás, ó, você pode ver que não aparece aquela emenda que a gente fez, ela fica escondidinha lá dentro, ó. Então fica um acabamento bonito também na parte de trás. Feito isso, eu vou encaixar o cursor. O cursor aqui é opcional, você pode colocar um cursor de cada lado ou um só. Como é um bolsinho pequeno e eu não quero muito volume na parte frontal, eu vou colocar um cursor, porque daí ele fica lá na lateral da peça. Feito isso, eu vou cortar essa sobra de zíper. E aí eu já venho com o isqueiro e eu já selo, porque o zíper ele desfia. Então, quando é na peça de roupa, não tem tanto problema, mas na bolsa, em bolsas, geralmente a gente sela para ele ficar mais resistente e não desfiar. Então, quando a gente sela, o nylon queima e a gente trava essa parte que desfia. Agora a gente vai pegar aqui o fundo do nosso bolso frontal, que já vai servir como forro. Você vai encaixar essa parte fechada, ó, aqui é o comprimento. Você vai encaixar aqui, na lateral, encaixou o zíper embaixo e dobra deixando bem justinha essa parte de cima, ó. Traz bem, ó, deixa bem justinha. A modelagem, como tá impecável, vai bater perfeitamente. E a gente faz uma costura de 7 milímetros aqui do lado. O tamanho da modelagem também já tá bem certinho, mas por uma segurança, a gente vai clipar para ter certeza que o seu material não esticou enquanto você estava costurando. Então é algo rápido, simples, que ela evita que você tenha que desmanchar a peça, ajustar. Então eu vou clipando em volta, pode começar de qualquer lado, pode clipar bem justinho. Esse pequeno tempinho que a gente perde, né, aqui, na verdade está ganhando. Por quê? Se sobrar milímetros que for, e não é nem por causa do molde, porque o molde ele tá testado, é pelo material ter esticado, vai precisar dar pregas, e nisso daí já foi a estética da sua peça. Então aqui, ó, cheguei aqui, certo? Ó, você vai ver que vai dar bem certinho. Eu quero uma costura de 1 centímetro, então eu venho e marco 1 centímetro aqui no meu zíper, ó. Agora eu trago essa parte aqui pra cima e trago essa marcação do zíper para cá. Então, a gente sabe que se costurar marcação com marcação, vai dar tudo bem certinho. Não sobrou nada, porque isso daqui é só uma forma de garantir que todos os nossos alunos vão conseguir fazer, porque tem alguns alunos que colocam mais força e esticam o material. Feito isso, ó, você vai trazer aqui, ó, assim na peça. Cuidado para não torcer, tá? Ó, traz retinho. Dobra e faz a costura na largura da sua marcação, que no meu caso eu marquei 1 centímetro. Jogo aqui. E aí eu vou começar a costurar da lateral. Viro, fecho essa parte que tá aberta, só para facilitar na hora do fechamento. Não estica o material, porque se o seu sintético foi cortado no comprimento, ele tem elasticidade. Deixa a máquina puxar, não puxa esse sintético, porque se ele estica, vai sobrar fole mesmo você marcando. Corta. E agora a gente vai marcar os meios. Eu vou virar aqui do avesso, ó. Eu vou colocar lateral com lateral.
E eu venho e marco o meio. Faz uma marcação. Vou até deixar ó, bem marcadinho para não ficar torto. Gente, isso é fundamental. Precisa estar o meio marcado certinho, porque não vai ficar bonito se o seu bolso ficar torto na peça. E aí aqui na parte de baixo, eu posso dar um pique, a parte que tá aberta. E na parte do zíper, a gente não dá um piquezinho, a gente só marca, porque a gente não quer que ele desfie. Então, só vou fazer uma marquinha aqui, ó. E ainda como eu tô com um material escuro, eu vou acender bem. Agora a gente vai colocar aqui, ó, pique da parte de cima, com a marcação do meio da parte de cima, o avesso tá virado pra fora. E eu vou colocar clipezinhos pra segurar isso daqui, ó. Ou você pode grampear bem na beiradinha, que vai facilitar demais. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, tá? Facilita demais. Meio com meio da parte de baixo. Muito importante esse meio tá bem certinho, ó. Então, confere o meio. E clipa. Enquanto eu clipo aqui, eu vou convidar vocês para conhecer, depois da aula, o nosso site edipacheco.com.br. Lá você vai encontrar todos os projetos que nós temos. Porque a gente tem uma trajetória longa, né, gente? São 4 anos fazendo projetos e a gente procura estar sempre lançando as tendências do mercado. Então, tem muito, muito, muito projeto e às vezes pode ser que você não conheça. Eu fiz abri uma caixinha de perguntas pedindo sugestão de modelos e assim, 50% das sugestões que vocês mandaram de peças que já têm projeto. Isso mostra que vocês não conhecem todos os nossos projetos. Então, eu convido você para ir lá conhecer todos. Tem muitos projetos lindos. Você compra e já recebe o acesso imediato no seu e-mail. Ó, aqui, a gente vai utilizar uma regrinha que para você que tem dificuldade de costurar a peça com vivo, acabou essa dificuldade. Por quê? É uma questão lógica. Quando a gente foi aplicar o vivo na peça, lembra que eu disse que é para costurar no meio? Então, a costura tá aqui, ó. E ele foi costurado no meio. Então, quer dizer que se eu costurar um pouquinho para dentro, eu vou costurar bem pertinho ali da bolinha do zíper. Não vai aparecer linha quando eu vou desvirar. E é simplesmente costura 3 milímetros para dentro dessa linha. E aí é só ir tomando cuidado para a parte de baixo não sair do lugar. Isso daqui, gente, essa técnica, ela já mudou a forma de costurar de centenas de alunos que tinham dificuldade de colocar o vivo, porque olha a facilidade, eu não preciso estar me preocupando se quando eu desvirar essa peça vai aparecer linha, não preciso me preocupar se tá ficando longe demais, ou o pior pesadelo, pegar em cima do vivo. Usando essa técnica aqui, a gente sabe que vai dar bem certinho, tá? A única coisa aqui que tem que se preocupar é a parte de baixo não sair do lugar. E aí você pode usar um alicate para te auxiliar. Mas tem outras técnicas, você pode aí colocar calcador de vivo, você pode utilizar calcador de zíper, e aí é o que mais você tem facilidade. Ó, você pode perceber aqui, ó, que fica impecável, gente. O vivo, ele pode aparecer só essa bolinha aqui, ó. E olha, não aparece linha e fica só a bolinha para fora. Fica impecável. Testem, tá? Para vocês que têm dificuldade para encapar vivo, testem. Agora a gente vai aplicar um viés aqui. Eu vou utilizar aqui um viés Boneon, mas você pode utilizar um viés do próprio forro. Vou te ensinar uma técnica aqui também, que vai facilitar muito a vida de você que tem dificuldade de aplicar viés. Ó, eu tô contornando para mim ver a quantidade de viés que eu preciso e eu já selo a pontinha. Eu sei que quem é iniciante, uma das piores dores de cabeça é colocar viés e vivo. Então, você passando a fitinha dupla face no viés, aqui eu tô com o viés de 2,5 e a fita de 2, ó. Fita dupla face no viés. Isso daqui já vai ficar prontinho. Ó, vou tirar a película. E aí eu começo a aplicar, vou começar aqui da parte de baixo e eu aplico em cima da linha, ó.
Ó, em cima da linha para cobrir. Cuidado, não coloca pertinho dos dentinhos do zíper, porque senão vai travar esse zíper quando você for abrir. Ele tem que ficar uma distância segura. Então, só cobre a linha, tá? Tá vendo que tem uma distância bem boa ali do zíper, ó? Gente, isso daqui, ó, uma costura impecável para sua peça ficar linda, linda, linda de primeira. Seguindo o meu passo a passo, não tem margem de erro para sua peça dar errado. Agora, a parte de dentro, só cobre a costura da parte de dentro. E aí é um viés que vai ficar perfeito. Porque você vai trazer para a máquina já pronto, só costurar mesmo. E quanto mais justinho o viés estiver aqui em cima, é melhor. E agora a gente só costura. Também cuidado para não fazer uma costura muito para dentro e acabar costurando em cima do vivo, tá? Essa costurinha aqui é só para segurar o viés. E olha a facilidade, porque a gente não precisa ficar se preocupando. Viés de 2,5, será que vai pegar do outro lado? Será que tá tudo certinho? Ó, não tem erro, ó. Perfeitinho de primeira. E aí tá pronto esse bolso. Lindo, lindo, lindo. Já vou ajeitar aqui o vivo, esse vivo tem que ficar reto. Claro que no final da costura a gente ajeita melhor. Pronto, agora vamos aplicar aqui esse bolso lindo no corpo da nossa parte frontal, que nós já fizemos a marcação. Aí agora você vai fazer como for mais fácil para você. Eu gosto do acabamento de quando a gente costura assim por dentro, pelo menos na parte do canal do zíper. Porque daí ele fica aquele bolso em pé aqui, ó. Se a gente costura por fora, ele faz essa quedinha aqui, ó, que a gente vai costurar por fora. E eu prefiro, eu vou mostrar para vocês, costurando por dentro, porque daí ele fica em pé, reto. Mas isso, ele já tá com o acabamento. Se for mais fácil para você costurar por fora, pode costurar por fora. Se quiser até colocar cola de contato em cima da linha, cola de contato aqui na beiradinha, espera secar, posiciona, cola e vem na máquina só para costurar, pode fazer isso também. Temos diversos alunos que fazem isso. Então, é o que for mais fácil para você. Antes, para facilitar eu colocar o forro depois, eu já vou colocar agora aquela parte que a gente vai passar o elástico. Acabamento superior. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ah, lembrando que já tá o Etaflon atrás, já tinha explicado, né? Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente na parte de cima. Encaixa aqui bem certinho e faz uma costurinha com um pé de máquina, que é 7 milímetros da máquina industrial. Ficou assim. Agora a gente joga essa abinha para cima. E aqui, ó, eu vou jogar essa aba que fica aqui para dentro. E vou passar aqui um pesponto. Ó, costurinha bem na beiradinha. Feito isso, eu vou pegar o forro. Essa parte reta do forro, eu vou colocar frente com frente. E também vou fazer uma costurinha de 7 milímetros. Joga para baixo. E faz um pesponto aqui no forro também. Vai ficar assim, ó, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Depois a gente vai fazer isso aqui, ó, e olha que acabamento lindo que fica. A gente vai fazer a mesma coisa na parte de trás, ó. Então, eu vou pegar aqui a parte das costas, o meu acabamento superior, aplico aqui certinho, faço uma costurinha de 7 milímetros. Jogo essa abinha para baixo, ele não fica assim para cima, tá? Porque eu quero que o meu pesponto seja embaixo, na parte branca. Até mesmo para mim não precisar tá trocando a linha. E aí eu venho, faço um pesponto aqui.
Agora eu vou pegar aqui o meu forro, aplico parte reta com a parte reta. Costurinha de 7 milímetros. Agora eu vou repetir, ó, jogo o forro para baixo. E faço uma costurinha aqui. Ó, ele escapou já a linha algumas vezes. Eu sei o motivo, mas é porque eu não queria parar minha costura para arrumar isso. Então, mas eu vou parar e vou explicar para vocês. Porque às vezes acontece com você e você fica perdido, tá? 2 motivos do que fica escapando a linha. Ou tá apertado demais aqui em cima, então você solta tudo. Pode até tirar aqui de dentro, ó. Mas no meu caso é porque a agulha tá torta. Então, sabe que a cavinha da agulha ela tem que ficar pro lado certinho aqui, ó? A minha não tá pro lado. Ela tá um pouquinho virada pra frente. Então, eu vou ajustar, ó. Agora sim, ela vai ficar pro lado. E às vezes esses pequenos detalhes... Claro que tem uma série de fatores, né? Mas o principal que acontece é isso. Sabe quando a gente vai apertar a agulha e no aperto ela vem um pouquinho para frente? Então, o ideal é segurar bem e aí apertar para ela não vir para frente. Aí eu já aproveitei e tirei daqui de dentro também, ó, desse tensorzinho, ó. Porque esse daqui também é um dos principais fatores que se tiver ali, não tiver bem apertado, não tiver soltinho, ele acaba saindo. Então, ele ficou assim, a parte de trás. A gente reserva e agora eu vou colocar o nosso bolso frontal. Então, para o bolso frontal, eu vou abrir aqui para não costurar em cima do meu forro. Vou colocar aqui pela parte de dentro. E aí eu coloco aqui, ó, marcação com marcação. Tem que ficar meio com meio bem certinho. Ó, tá vendo como eu ainda confiro se tá meio com meio. Feito isso, eu começo a costurar. Retrocesso. E aí aqui é um fator muito importante, porque às vezes você pensa, Ed, quando eu vou costurar bolso, eu sigo a linha bem certinho. Mas eu vou ver no final da costura, o meu bolso mesmo assim ficou torto. Sabe por que que isso acontece? Você acaba esticando o material. Então, por exemplo, aqui é o lado mais fácil de costurar, né? Então você estica menos, ó. Você só vai posicionando. Quando chegou do outro lado, você acaba esticando. Aí o que acontece? Esticou o material, esse material cresceu. Automaticamente, se esse material cresceu, ele vai ficar torto, ele não vai ficar reto. Esse lado aumentou, então ele vai dar uma caída assim, ó. Então, por isso que é muito importante, cuidado aqui, ó, na hora que você for costurar, agora eu vou costurar do outro lado, ó. De dentro pro outro lado. Às vezes você tá aqui, ó, nervosa costurando, ai que bolso difícil, aí começa a puxar, 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 não pode. Não puxa, sabe o que você faz? Você vem e traz essa parte aqui, ó. Quando eu trago essa parte, olha o tanto de espaço que eu liberei aqui pra me costurar, ó. Então, você não precisa estar puxando o material. Você vem, ó, traz e vem liberando espaço. Mas esse bolso aqui, ó, costurado por dentro dessa forma, eu indico fazer se você tem um pouco mais de habilidade na costura. Porque realmente é um bolso que exige um pouco mais de habilidade, né? Se você tá iniciando, pode costurar por fora. Já vou cortar aqui a linha que fica por dentro. E aí, ó, eu gosto do design que ele dá na peça. Vou fechar aqui para vocês verem. Olha que lindo que fica. Tá vendo que tá reto na peça, ó? Então, eu gosto do design que ele dá. Vem, confere se não ficou torto. Porque para ficar torto aqui é facinho, facinho. Ajeita, agora vai costurar a parte de baixo, ó. Para costurar a parte de baixo, eu vou colocar aqui, ó, meio com meio, ó. Ó, dou um retrocesso e aí aqui eu só ajeito. Eu tô costurando aqui, ó, mas eu já tô vendo para ajeitar essa lateral aqui, ó. Ó, já vou ajeitando no lugar. Se não pegar exatamente na marcação, não tem problema.
Ó, joga pra dentro. Agora eu vou costurar o outro lado. Ó, ajeita aqui. Ele já faz o contorno certinho. E essa costura que eu tô fazendo por fora na parte de baixo, ela pode ser feita na parte de cima também. É assim que se faz aí a costura pela parte de fora. Limpa bem a peça, corta a linha. E aí a gente vem aqui, verifica se não ficou torto. Porque um bolso torto ele acaba com a peça. Ó. Bem retinho, bem posicionado. Agora aqui você vai definir o tipo de elástico que você vai colocar na sua peça, porque tem diversas maneiras. Dá para colocar esse elástico mais fininho aqui, ou dá para colocar, porque daí ó, você deixa a abertura na lateral ou por dentro. Na verdade esse elástico nem precisa estar aparecendo, ele pode estar por dentro. Inclusive esse eu vou fazer por dentro para mostrar para vocês, que eu acho que fica até melhor acabado. Ou você pode colocar o elástico tradicional, né? Esses tipos de elástico aqui, ó. Então aqui eu vou deixar uma abertura para passar o elástico. Aí a gente tem que definir, ó, onde que eu quero passar o elástico, eu tenho que deixar a abertura. Eu quero que esse elástico fique por dentro, a abertura. Aí eu já sei que aqui dentro, quando eu for costurar a lateral, eu tenho que deixar uma abertura aqui, ó. Então, você calcula a abertura que você quer. Ó, ele vai ficar assim. Se eu quiser passar esse elástico aqui mais largo, ó, eu vou deixar a abertura aqui de aproximadamente uns 3 centímetros. Aí eu pego e faço uma marquinha aqui, ó. Quero deixar essa aberturinha bem na pontinha, ó. Então, eu já sei que aqui eu não vou poder costurar. Então, você vai fazer aqui, ó, o seguinte, ó, vai pegar a parte da frente, a parte de trás, vai abrir os dois e vai colocar frente com frente. Se quiser aqui, ó, clipar para não sair nada do lugar, ó, coloca, tá vendo essa dobrinha aqui, ó? Pode até clipar essa dobrinha, para não sair nada do lugar. A abertura que eu quero, eu marquei aqui, ó. Já marco a abertura que eu quero aqui. Tá vendo que eu fiz um pontinho ali? Eu já marco aqui. E aí você pode ajustar toda essa lateral antes de fechar, para bater tudo certinho. E aí eu vou começar a costurar. Então eu começo a costurar daqui, aqui da parte do forro. Ajeito certinho para deixar bem retinho, ó. Um pezinho de máquina. Eu vou costurando. Ah, eu quero essa abertura aqui, ó. Então, chega aqui, eu paro e dou um retrocesso. Pulo essa parte e começo a costurar da marcação em diante, porque daí ali vai ficar aberto. E continua costurando até o final. Do outro lado a mesma coisa, ó, tá vendo que aqui, ó, ficou aberto? É onde a gente vai encaixar o elástico. Eu deixei uma abertura grande, porque eu vou colocar esse elástico aqui, ó. Mas se você quiser fazer como eu fiz aqui, ó, colocar esse elástico fininho, pode deixar uma aberturinha fininha ali dentro e encaixar esse elástico por dentro. Se você quiser esse elástico por fora, como eu fiz aqui, aí a abertura não pode ser interna, ela tem que ser aqui, externa, aqui, ó, a aberturinha que você deixa. Agora eu vou fechar. De novo, ó, vou colocar aqui certinho, ó, lateral com lateral. Encaixa as laterais. Vou alinhar bem certinho para ficar mais fácil de costurar e não sair nada do lugar. Aqui tem a opção também de deixar uma abertura no forro para você desvirar a peça também depois. Porque daí ele fica tudo embutido essas caixinhas de leite. Então eu vou deixar uma aberturinha no forro
Ó, então, eu vou costurar aqui. Vou deixar até uma abertura grande por causa do nosso bolso estruturado, tá? Deixei quase do forro inteiro, ó, porque fica melhor na hora de desvirar. E aí aqui eu vou costurando na lateral. Agora eu vou costurar o fundo. Eu vou abrir e costurar essa caixinha de leite aqui, ó. E aí aqui você pode jogar para um lado e o outro para o outro, para não agregar tanta camada. E aí a gente vem e costura aqui retinho. Aí como aqui tem o bolso, um pouquinho mais difícil de encaixar se o bolso estiver estruturado, mas tem aqui um espaço que dá certo. E aí eu vou fechar aqui a mesma coisa, ó, vou fechar aqui a caixinha de leite. Aqui no forro, vou fazer a mesma coisa, costura embaixo, abro a caixinha de leite e costuro nas duas laterais. Aqui eu vou colocar a meia argola, eu mudei um pouco o espaço, a posição, mas aí fica ao seu critério, tá? Se você quiser colocar aqui na lateral ou se quiser colocar um porta-alça também. No caso aqui, eu vou colocar assim, ó, porque vai ficar mais fácil. Já vou mostrar pra vocês aqui. Aí primeiro vocês assistem, depois vocês escolhem. Tô com uma meia argola de 2 centímetros. E aquele mesmo acabamento que a gente corta para encapar ao vivo, mas o ideal, aqui tá com 3, mas o ideal aí pode ser com 4 centímetros, tá? Esse acabamento, o dobro da sua meia argola. Aqui eu vou usar o de 3 mesmo, porque daí eu dobro só a pontinha só para acabamento, ó. Porque isso daqui não precisa ser tão reforçado assim, porque ele vai segurar a garrafa, né? Então não é muito peso. Mas se você quiser colocar uma estrutura na parte interna, pode colocar. TNT, viés, estruturador de alça. Ó, aqui eu fiz uma dobrinha de cada lado só para acabamento. E eu vou encaixar a meia argola, mas isso daqui fica ótimo com porta-alça também. Eu vou encaixar aqui, mas isso daqui vai sobrar, porque eu quero deixar bem curtinha essa meia argola aqui. Um espaço bem pequenininho para fora. Ó, encaixei a meia argola e coloco aqui. Como eu quero ela embutida, eu vou encaixar na parte que vai ficar para fora. Isso daqui vai dobrar, então a parte que vai ficar para fora é essa daqui, ó. Então eu vou abrir aqui uns pontinhos, só para encaixar a meia argola aqui por dentro. Eu venho aqui por essa abertura e encaixo a meia argola ali dentro. Mas eu não quero que fique uma orelha grande para fora. Eu vou encaixar aqui pequenininho, tá? O ponto só para mim costurar a ferragem e não machucar a ferragem. Costurei até pertinho demais aqui, mas foi. Deixa eu ver se ficou tudo ok. Ó, ele vai ficar assim, tá? Ó, pequenininho mesmo. E aí eu vou encaixar o outro aqui, do outro lado. A mesma coisa, eu vou abrir 3 pontinhos, encaixo por dentro e faço a costurinha. De preferência na mesma altura as duas, tá? Eu tô fazendo aqui na base mesmo, aqui na parte de baixo. Para não criar volume, eu vou tirar essa parte aqui, ó. E agora a gente vai desvirar essa peça. Então, por essa abertura que eu fiz, eu vou devagar, ó, desvirando. Ó, eu jogo aqui o forro.
E aí eu venho e fecho esse forro aqui, ó. Fecho a costurinha. Ó, faz a dobrinha bem bonita, ó. E vem costurando. Agora que eu já fechei a lateral, eu vou alinhar, porque o ideal é eu descer e encaixar na mesma altura. Ó, mesma altura que fica aqui, você pode até medir, ó. A gente consegue sentir, ó, que chegou na mesma altura. Ó, isso daqui, ele tem 4,5 centímetros, então tem que ficar 4,5 centímetros para fora e 4,5 centímetros para dentro, tá? Então ajeita em volta tudo. Ajeitou, pode até colocar um clipezinho aqui em cima para não sair do lugar. Vai ajeitando em volta todinho, ó. Para a parte de dentro ele descer. Então eu vou ajeitar aqui em volta todinho. E aí aqui a gente vai passar uma costurinha só para assentar isso no lugar, para isso daqui não ficar subindo o forro quando a gente for colocar o elástico. E aí a gente vai encaixar aqui, ó. Ó, pode abrir espaço. E já tem uma costurinha ali na parte branca, né? Vou fazer uma segunda costurinha, um pouquinho mais para baixo, ó. E só vou contornando. Devagarinho, ajeitando a peça. Não é difícil, só que você tem que ajeitar a peça. Então, começou a ficar difícil, você ajeita a peça e vem abrindo espaço, ó. Ó, começou a ficar difícil, ajeita a peça e abre espaço. E aí vai fazer isso no contorno todinho. Então, costura feita em volta todinho. Agora, o acabamento aqui é opcional. Se você quiser encaixar o elástico fininho, ou se quiser encaixar o elástico mais grosso, eu vou encaixar esse elástico mais largo aqui, ó, que ele tem 3 centímetros. E eu não vou fazer ele com regulagem, já vou deixar ele pronto, ó. Então, coloco um passador de elástico, venho aqui por esse furinho que eu deixei. Ó, e aos pouquinhos eu venho passando, ó, em volta todinho. Ó, passei o elástico aqui para o outro lado. Ajeita, para não ficar enrolado. E aí aqui nesse caso eu não vou fazer com regulagem, eu já vou deixar... Porque na verdade esse elástico aqui, ele é só para não deixar assim, ó, essa boca muito aberta. Sabe que não fica legal, ó, essa boca aqui muito aberta? Então, não é nem para prender a garrafa ali dentro, é por estética mesmo, ó. Então a gente vem, puxa um pouquinho, ó, de maneira que ele dê uma leve franzida. E aí a gente vem, passa a costura reforçada aqui com vários retrocessos. Vou cortar aqui. E aí isso daqui a gente joga pra dentro. E aqui tem vários acabamentos. Eu posso vir e fazer uma costurinha aqui, ou eu posso colocar aqui, ó, uma colinha. Acho que eu vou até colocar uma colinha que fica um acabamento mais bonito do que costura. Essa cola para artesanato aqui, ó, eu gosto da viscosidade 3, que ela é mais viscosa. Ela se dá super bem com sintético, essa cola. Vou passar aqui, ó, uma camadinha interna. Só um sujinho, ó, porque é uma cola bem potente. É tipo um super bonder, né? Uma cola instantânea. Mas, claro, se você tá fazendo um tecido, não dá pra usar essa cola. Aí você faz pontinhos invisíveis. E aí aqui, ó, segura até esquentar. Depois que essa cola esquenta, no sintético ainda, ela nunca mais descola. Ó, então, ó só, já secou, ficou bem coladinho e tá pronto. É só desvirar, a parte interna fica bem bonita, bem acabada, impermeável. E aí agora a gente desvira, então enfia a mão aqui lá no fundo, como ele tem um bolso estruturado, é melhor ir desvirando aos pouquinhos, ó. Porque daí ela é uma peça mais comprida, né? Então a forma de desvirar vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Aí a gente vem aos pouquinhos e vem desvirando. Então eu vou desvirar aqui e aí eu já mostro para vocês.
Ó, então aqui já desvirei. Provavelmente se você estiver usando cola, provavelmente vai dar uma amassada. Aqui, ó, o estruturador autoadesivo ele não amassa, tá? Mas se você estiver usando cola, provavelmente dá uma amassadinha, mas aí você aquece com o secador bem, porque daí ele vai desfazendo todas as marquinhas. Ajeita bem o bolso. Já vou colocar as duas, uma ao lado da outra, para vocês verem qual vocês preferem. Aqui também, ó, muito importante, enfia a mão aqui, ó, e faz bem essa caixinha de leite. Ajeita bem a peça. Aqui em cima também, ó, ajeita o elástico pro lugar. E aí a gente vai fazer a alcinha transversal dela. Ó, ficou muito linda. Eu gostei aqui, ó, dessas meia argolinha lateral. Mas aí, você pode fazer como eu fiz na outra também. Na lateral aqui, né? Ou pode colocar um porta-alças de cada lado. E aí vocês usem a criatividade como achar melhor. Aqui também, ó, se quiser colocar um rebitezinho aqui, ó, para ela parar para frente ou parar para trás. Ó, um rebitezinho aqui de cada lado, vai ficar bonito porque vai ficar assim, ó. Aí vocês ajeitem como achar melhor. Vamos fazer a alça transversal, então. Eu vou utilizar aqui, como eu quero colocar regulagem, ao contrário, como eu não quero usar regulador no meio, eu vou fazer com 1,5 m, eu medi, fica um espaço bom, fica uma alça transversal aqui perto da cintura, porque como ele é comprido para baixo, pega na coxa. Então 1,5 m fica excelente, mas se você quiser fazer maior e colocar regulagem, pode ser. Aqui eu vou colocar porta-alças. Você pode estruturar a parte interna do porta-alças. Não vou colocar estruturinha aqui, porque como é leve a peça, eu acredito que não precisa, mas você pode colocar uma estrutura interna. Tirei a película e vou encaixar aqui um mosquetão de 3 centímetros, bem nessa parte do meio aqui, ó. E aí aqui eu vou encaixar a alça. Assim. Aí tem que ser um sobre o outro certinho. Vai ficar dessa forma. Eu vou deixar assim, porque eu vou ir para outra máquina. Porque eu não... A outra máquina já tá com a linha preparada. No marrom, tanto em cima quanto embaixo. Aí como eu não quero trocar a linha, porque agora em seguida eu já vou precisar da branca para um outro projeto. Porque o ideal aqui é a linha estar em cima e embaixo da mesma cor. E aí encaixo aqui do outro lado. Ó, alça de 3 centímetros. Aqui a medida tá bem certinha para caber a alça de 3 centímetros e não sobrar nas laterais, ou seja, ela fica dentro. Fica uma alça super bonita. E agora eu lembrei agora que eu posso colocar aquela etiqueta bandeirinha que vai ficar super fofo aqui, ó. Aqui eu vou aproveitar aqui. Essa daqui é uma transporte simples, tá? É uma Maqui Q5TT. Sabe o que eu gosto de fazer, gente? Em uma máquina eu deixo, por exemplo, eu tô fazendo muitos projetos com linha caramelo. Eu tô colocando a etiquetinha caramelo. Então, eu já deixo uma máquina sempre com a linha caramelo para não precisar estar trocando de máquina. Vou colocar a etiqueta bandeirinha. Todas as minhas etiquetas, elas são da Hotfix e tem cupom de desconto, tá? Caso você queira adquirir, pode entrar em contato com eles. E aí eu vou começar a costurar. Coloquei um ponto número 4 na máquina. E aí é só vir costurando em volta, ó. Com bastante carinho, bastante capricho. Por mais que aqui seja calcador de teflon, eu não gosto de costurar aqui essa parte sem uma proteção. Aí chegou ali, dou um pequeno retrocesso e finalizo. Ó, ficou dessa forma. Aí aqui agora a gente tira bem as linhas, corta, sela. E aí eu vou fazer a mesma coisa na outra alça. Ó, assim, ó, para não ficar assim, ó, para fora, eu vou fazer um pontinho aqui, ó, vou jogar aqui para trás
E vou fazer um pontinho aqui, não vou colocar rebite, fica legal com rebite também. Mas só vou dar um pontinho para segurar ele para trás assim, ó. Então vou aproveitar aqui que eu tô com a linha da mesma cor. Ó, só para ele ficar, ó, parece que esteticamente fica mais bonito, não fica assim pro lado, né? Fica ali mais para a parte de trás. Mas esse daqui é opcional, tá? Eu só tô dando essa opção aqui, ó, para ficar uma estética aí bem legal. Ó, então finalizamos. Deixa eu mostrar a diferença para vocês com e sem vivo, para vocês verem aí a diferença. Com e sem estrutura, Etaflon também. Então aqui, ó, a alça fica super lindo também, ó. A gente encaixa aqui. É uma opção. E aí você vai usando a criatividade. Olha que luxo de peça, gente. Aí aqui, ó, vou encaixar minha garrafinha aqui. Olha. Vou colocar um celular aqui na frente para vocês verem como fica um tamanho muito bom. Ó, o horário que eu tô gravando, 3h45 da manhã, é isso, gente. A gente faz de tudo aí, ó. Mas esse daqui é um iPhone, o 15, ele é bem grandão, é um dos maiores celulares que tem, né? E olha o tamanho. Muito bom. Então, gente, tô muito feliz com essa peça. Ficou incrível. Linda, linda demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, vendam. Não esqueçam de me marcar, façam para vocês também. É uma ótima peça aí para ser usada na academia, dia a dia. Então, é uma peça que dá para lucrar muito. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Formando empreendedores de sucesso. É de Pacheco.